A doutora Julia Patterson. Uma experiente cirurgiã cardíaca. Acreditava que entendia o coração humano de todas as maneiras concebíveis, a sua mecânica intrincada, a sua frágil resiliência, o seu ritmo implacável. Mas essa certeza começou a vacilar no dia em que o novo chefe de equipa chegou, abalando os próprios alicerces da sua filosofia profissional. O verdadeiro abalo. No entanto, aguardava-a na santidade silenciosa da sala de operações, quando o próprio chefe jazia vulnerável sob as suas mãos habilidosas. Julia estava a fechar meticulosamente a última sutura, com a testa franzida em concentração, quando as portas duplas da sala de cirurgia se abriram com uma força tão inesperada que a sua enfermeira instrumentista, Laura, estremeceu visivelmente. Na entrada estava um homem nos seus 40 e tantos anos, vestido com um uniforme cirúrgico impecável, o cabelo bem preso debaixo de uma touca. A sua expressão era uma máscara austera e inflexível que prometia tudo menos tranquilidade. Com licença. Mas o procedimento não está concluído, afirmou Julia, com a voz calma apesar da intrusão. O seu olhar fixo no delicado tecido que estava a remendar. E pessoal não autorizado não é permitido. Victor Harding. O vosso novo chefe de equipa. Anunciou o homem. A sua voz suave, mas carregada de uma autoridade inegável que preencheu o ar estéril. E garanto-lhe que dificilmente sou não autorizado. Julia finalmente levantou os olhos, encontrando-os dele. 2 décadas passadas a navegar no mundo de alto risco da cirurgia tinham apurado a sua capacidade de ler as pessoas num instante. Este homem, Victor, era claramente de uma estirpe particular, habituado a comandar. Impaciente com a dissidência. Totalmente convencido da sua própria visão indispensável. Ele exalava a arrogância polida de alguém enviado de um grande centro médico urbano para otimizar as operações num hospital comunitário mais pequeno como o deles, situado nos arredores do charme tranquilo de Maplewood. A sala de operações é um espaço sagrado, respondeu ela. O seu tom calmo. Um desafio subtil no seu olhar firme. Mesmo para chefes de equipa. Um sorriso tênue, quase imperceptível, tocou os lábios de Harding. Veremos, murmurou ele, antes de se virar e sair da sala tão abruptamente como tinha entrado. Julia voltou a focar-se na sua tarefa. Mas um nó inquietante apertou-se no seu estômago. Ela sabia, com uma certeza arrepiante, que a sua vida profissional tranquila estava prestes a tornar-se tudo menos isso. Durante 42 anos, Julia cultivara uma vida de previsibilidade calma. O seu divórcio. 12 anos antes. A sua filha já adulta, Olivia, a prosperar como arquiteta paisagista noutro estado. E o seu trabalho estável e gratificante no departamento de cardiologia, onde era a líder indiscutível. Embora não oficial. Os seus colegas respeitavam-na não só pela sua precisa habilidade cirúrgica, mas também pela sua humanidade inata, pela sua compaixão tranquila e pelo seu dom de encontrar as palavras certas durante os momentos mais assustadores dos seus pacientes. Mas, na manhã seguinte, ficou abundantemente claro que Victor Harding não tinha intenção de ser discreto. O tempo de tratamento e as estadias dos pacientes no departamento de cardiologia serão reduzidos em 20%. Anunciou Harding na reunião matinal. A sua voz ecoando na pequena sala de conferências. As taxas de rotatividade de pacientes aumentarão. As horas extraordinárias exigem a minha pré-aprovação por escrito.
Isso é impossível. Contrapôs Júlia. A sua voz ressoando com a incredulidade coletiva na sala. Trabalhamos com seres humanos. Não com uma linha de montagem. Harding olhou para um documento no seu púlpito de carvalho polido. Doutora Patterson. Se bem me lembro. Está aqui há bastante tempo. Embora eu aprecie a sua antiguidade. Os tempos estão a mudar. Ou nos adaptamos. Ou este departamento enfrentará o encerramento. Adaptar é uma coisa. Victor? Disse Júlia. Um tom de aço a insinuar-se na sua voz. Mas comprometer o cuidado do paciente em prol de estatísticas é outra completamente diferente. Não podemos mutilar pessoas apenas para cumprir cotas arbitrárias. Os pacientes não devem definhar num hospital durante semanas devido à sua sentimentalidade. Júlia sentiu um rubor de calor indignado subir-lhe ao rosto. Sentimentalidade? 20 anos de trabalho dedicado. Centenas de vidas salvas. Famílias que recuperaram os seus entes queridos. E ele atrevia-se a chamar a isso sentimentalidade? Não permitirei que o meu departamento se transforme numa fábrica. Declarou ela. A sua voz baixa e perigosa. Este já não é o seu departamento. Doutora Patterson? Retorquiu Harding. Os seus olhos frios e inabaláveis. As semanas seguintes dissolveram-se numa guerra silenciosa e extenuante. Harding implementou novos protocolos rigorosos. Júlia, silenciosa e subtilmente, minava aqueles que considerava prejudiciais ao bem-estar dos seus pacientes. Ela ficava até tarde, muito depois do seu turno, para se sentar com pacientes particularmente vulneráveis, oferecendo conforto e explicações. Ela deliberadamente estendia os cronogramas cirúrgicos quando um caso complexo exigia cada grama da sua precisão e paciência, sabendo que a pressa poderia significar um desastre. Harding emitiu avisos, repreensões formais, até ameaças de ação disciplinar. Mas Júlia, guiada por uma bússola interior inabalável, continuou a fazer o que acreditava ser correto. Por que é que é tão dura com ele? Doutora Patterson? Perguntou a sua enfermeira instrumentista. Laura. Uma noite. Quando eram as duas últimas no vestiário. Ele não é um monstro. Apenas opera de forma diferente. Diferente é quando se adotam tratamentos novos e de ponta que genuinamente ajudam as pessoas. Aura. Explicou Júlia. A sua voz tingida de cansaço. Mas também de profunda convicção. Quando te esqueces que um paciente é uma pessoa. Uma alma. E não apenas um número num prontuário. Isso é outra coisa completamente diferente. Mas ele também é médico. Não é? Ele deve ter feito o juramento de Hipócrates. Em tempos. Juramentos são fáceis de fazer. Aura. Murmurou Júlia, tirando a sua touca cirúrgica. Viver de acordo com eles é que é o verdadeiro desafio. O ponto de ruptura na sua estranha relação chegou numa noite fresca de final de setembro. A doutora Júlia Patterson tinha acabado de tirar o seu uniforme, pronta para o repouso tranquilo da sua noite. Quando o som estridente do intercomunicador da urgência quebrou a calma silenciosa do hospital. Um paciente do sexo masculino tinha acabado de chegar com uma grave facada abdominal. O cirurgião de serviço estava noutra emergência, deixando Júlia como a única cirurgiã sénior disponível. O seu coração apertou-se imediatamente. Este fardo era agora seu. Uma vez na sala de operações.
A gravidade da situação atingiu-a como uma onda fria. O fígado estava gravemente comprometido e a hemorragia interna era galopante. Precisavam de um assistente. E não de um assistente qualquer. Precisavam de alguém experiente. Alguém que pudesse antecipar todos os seus movimentos. Quem podemos chamar? Perguntou a sua enfermeira instrumentista. Laura. Com a voz tensa de urgência. O Dr. Evans está ocupado e a Dra. Mila está de baixa com gripe. Julia rapidamente percorreu as opções limitadas na sua mente. Cada segundo contava. O Dr. Harding ainda está no edifício. Ofereceu Laura hesitantemente. Quase como uma reflexão tardia. Ele é cirurgião. Não é? Julia hesitou apenas por um batimento cardíaco. A imagem do olhar inflexível de Victor Harding do seu último confronto a passar-lhe pela mente. Mas a vida do paciente estava perigosamente em jogo. Amo. Ordenou ela. A sua voz curta. Já a preparar os seus instrumentos. Victor apareceu no que pareceram meros momentos. Já vestido com um uniforme cirúrgico limpo. O seu rosto estava desprovido da sua habitual severidade. Substituída por uma intensidade focada. Sem uma palavra. Ele moveu-se para o lado do assistente na mesa de operações e começou a trabalhar. Julia ficou absolutamente estupefacta. As suas mãos moviam-se com uma certeza quase etérea. Precisa. Eficiente. Ele antecipava o seu próximo movimento. Entregando-lhe o instrumento exato de que ela precisava antes mesmo que ela tivesse de pedir. Era um balé tácito. Uma colaboração perfeita que transcendia a sua animosidade pessoal. A operação prolongou-se por 5 horas extenuantes. Minutos tensos e de cortar a respiração a passarem enquanto a vida do paciente balançava no limite. Mas juntos. Eles trouxeram-no de volta. Eles salvaram-no. Nada mau trabalho. Atenção? Comentou Victor. A sua voz um murmúrio baixo. Quando finalmente emergiram da sala de operações. O cheiro antisséptico agarrado aos seus uniformes. Você também? Respondeu Julia. Um sorriso tênue e cansado de tocar-lhe os lábios. Foi a sua primeira troca genuinamente civilizada em 1 mês e meio. Uma trégua silenciosa nascida de um propósito partilhado. Onde aprendeu essa técnica? Perguntou ela. Com uma curiosidade genuína despertada. Victor fez uma pausa e depois respondeu, no Instituto Maxwell. 7 anos em neurocirurgia. Por que é que saiu? Insistiu Julia. Surpreendida com a sua própria ousadia. Victor ficou em silêncio por um momento. O seu olhar distante. Cansado de grandes ambições e de pessoas mesquinhas. Disse ele finalmente. A sua voz neutra. Julia olhou para ele com interesse renovado. Pela primeira vez desde que ele chegara. Ela não viu confiança fria nos seus olhos. Mas um cansaço profundo. Um indício de algo mais fundo sob a sua fachada inflexível. Gostaria de um café? Ofereceu ela. As palavras a surpreenderem até a si mesma. Encontraram-se na pequena e desarrumada sala de descanso dos médicos. A beber café instantâneo morno de copos de plástico frágeis. O hospital zumbia à sua volta. Mas naquele pequeno espaço. Instalou-se um tipo diferente de silêncio. Permitindo-lhes falar não como adversários. Mas como 2 seres humanos. Você pensa que eu não entendo de medicina? Perguntou Victor. A sua voz mais suave do que ela alguma vez a tinha ouvido. Os seus métodos falam por si.
Respondeu Júlia, relutante em baixar completamente a guarda. Os meus métodos são sobre tentar salvar este departamento. Contrapôs ele. Um lampejo da sua antiga intensidade a regressar. O financiamento está a ser cortado. O pessoal é despedido. O equipamento não é atualizado. Se não mostrarmos eficiência, eles vão fechar-nos. E de que serve a eficiência se perdermos a nossa humanidade no processo? Desafiou Júlia. O seu coração a doer pelos pacientes que ela defendia. A humanidade não manterá as portas do hospital abertas. Afirmou Vítor. Simplesmente. Júlia ficou em silêncio. Um pensamento perturbador a criar raízes. Talvez ele estivesse certo. Talvez os seus princípios inabaláveis fossem um luxo que já não podiam pagar. Na cidade. Eu costumava salvar 10 vidas por dia. Continuou Vítor. O seu olhar fixo na sua chávena de café. Procedimentos otimizados. Algoritmos claros. Sem movimentos desperdiçados. Mas sabe o que mais me surpreendeu aqui? O quê? Perguntou Júlia, inclinando-se ligeiramente para a frente. A maneira como você fala com os seus pacientes. Como segura a mão de uma mulher idosa antes da cirurgia. Como explica tudo às famílias. Mesmo quando as notícias são difíceis. Eu tinha me esquecido que isso também faz parte da cura. Um calor. Suave e inesperado. Espalhou-se pelo peito de Júlia. E o que me surpreendeu foi a maneira como você opera. Confessou ela, encontrando o seu olhar. Há muito tempo que não via mãos como as suas. Então, disse Vítor. Um indício de algo semelhante à esperança na sua voz. Podemos aprender um com o outro? Podemos tentar? Respondeu Júlia. Um sorriso hesitante a formar-se. A partir desse dia, o seu confronto profissional começou a transformar-se numa colaboração cautelosa e depois empenhada. Vítor ainda exigia eficiência. Mas agora ele conscientemente considerava o elemento humano. Vendo para além dos números. Júlia, por sua vez, aprendeu a trabalhar com uma rapidez recém-descoberta. Sem comprometer a qualidade meticulosa pela qual era conhecida. Eles começaram a operar juntos frequentemente. Uma compreensão quase telepática a crescer entre eles. Na sala de operações, eles sentiam os movimentos um do outro. Trabalhando como uma única entidade perfeitamente sincronizada. Você tem família? Perguntou-lhe Júlia uma noite. Depois de uma cirurgia especialmente exigente ter finalmente terminado. Yves. Respondeu Vítor. A sua voz tingida com uma leve tristeza. A minha mulher não suportava as minhas horas de trabalho. O meu filho vive com ela noutro país. Sente a falta deles? Todos os dias. E você? Perguntou Vítor. A minha filha está a prosperar noutro estado. Disse Júlia. Uma pontada de orgulho maternal a misturar-se com uma dor familiar. O meu ex-marido também anda por aí algures. A solidão. Suponho. É um risco profissional para os cirurgiões. Ou talvez seja um mecanismo de defesa. É difícil abrir verdadeiramente o coração quando todos os dias se vê quão frágil a vida pode ser. Eles conversaram durante horas. Não apenas sobre trabalho e pacientes, mas sobre a própria vida. Júlia deu por si ansiar pela sua chegada. Uma leveza subtil a entrar no seu passo quando ele sugeria que enfrentassem um caso complexo juntos. Vítor também parecia suavizar.
tornando-se mais gentil com a equipa de enfermagem. Mais atento aos pacientes. Você está a ter um efeito em mim. Admitiu ele uma tarde. Um raro comentário desprotegido. Bom ou mau? Brincou ela gentilmente. Não sei. Ponderou ele, olhando pela janela para o sol poente. Eu costumava ter tanta certeza sobre tudo. Agora, dou por mim a duvidar. A dúvida pode ser uma coisa boa. Disse Júlia. A sua voz suave mas firme. Impede-nos de ficar parados. Os seus colegas começaram a notar a mudança subtil. A corrente tácita que fluía entre eles. Laura, a enfermeira instrumentista de Júlia, apanhou-os uma tarde na sala de descanso dos médicos. Eles estavam lado a lado, a examinar radiografias. Os seus ombros quase imperceptivelmente roçarem-se. Mais tarde, quando estavam sozinhas, Laura sussurrou a Júlia. Os seus olhos a brilhar com cumplicidade. Doutora Patterson. Você percebe que está apaixonada? Júlia desdenhou, acenando com uma mão desdenhosa. Não sejas tonta. Laura. No entanto, no fundo do seu coração, uma verdade que ela tentava negar ressoava com as palavras de Laura. Ela tinha-se apaixonado, contra todo o seu julgamento racional, por este homem complexo e contraditório. Ela estava cativada pelas suas mãos de cirurgião, tão precisas e poderosas, mas capazes de uma gentileza tão inesperada com os pacientes. Ela amava a sua surpreendente capacidade de mudança, de permitir que a sua certeza rígida se suavizasse e se curvasse. Tudo mudou irrevogavelmente numa noite cortante de inverno. Júlia estava de serviço no departamento de cardiologia quando o uivo urgente de uma ambulância perfurou a noite, sinalizando um caso de trauma crítico. Uma vítima de um grave acidente de carro estava a ser levada de urgência para a sala de emergência. Múltiplas fraturas, graves lesões internas e um traumatismo craniano devastador. Só quando Júlia se aproximou da maca é que a sua respiração falhou. Deitado, pálido e imóvel na maca, com sangue a manchar a sua têmpora, estava Victor Harding. O mundo à sua volta pareceu parar bruscamente. As luzes fluorescentes do hospital a desfocarem-se num halo áspero. Júlia, a cirurgiã experiente, que tinha testemunhado inúmeras tragédias, que enfrentava situações de vida ou morte com uma calma inabalável. De repente viu-se simplesmente como uma mulher à beira de perder o homem que amava. A sua mente cambaleou com uma vulnerabilidade aterradora que ela não sabia que possuía. Doutora Patterson? Chamou Laura, a enfermeira da urgência. A sua voz a cortar o choque de Júlia. Qual é o nosso plano? Júlia forçou-se a respirar, recorrendo a décadas de disciplina profissional. Agora não era a hora para o medo de uma mulher. Agora ela era uma médica. E era sua obrigação salvá-lo. Para a sala de operações? Comandou ela. A sua voz firme apesar do tremor nas suas mãos. Imediatamente. As 5 horas seguintes fundiram-se na provação mais angustiante da sua vida. Ela lutou pela vida do homem que, contra todas as probabilidades, se tornara tão profundamente precioso para ela. As suas mãos, geralmente tão firmes, moviam-se com uma precisão quase sobre-humana, guiadas por uma vontade inabalável. A sua voz permaneceu calma, emitindo instruções claras para a equipa cirúrgica.
Mas por dentro, um grito primal de terror ecoava na sua alma. O pulso está a cair, anunciou o anestesista. A sua voz tensa. Pressão crítica, acrescentou Laura. Os seus olhos arregalados de preocupação. Aguenta, sussurrou Júlia. O seu apelo dirigido tanto a Vítor como à sua própria esperança vacilante. Apenas aguenta. A operação foi um sucesso. Vítor sobreviveu. Embora uma longa e árdua reabilitação esperasse. Júlia raramente saiu de sua beira durante aqueles primeiros dias críticos. Uma vigília silenciosa que dizia muito. Ela ficou até as suas pálpebras tremerem. Até os seus olhos. Aqueles olhos outrora frios. Agora vulneráveis. Finalmente se abrirem. Júlia? Murmurou ele. A sua voz um sussurro fraco. Quase inaudível. Estou aqui. Respondeu ela. A sua própria voz embargada pela emoção. A sua mão a estender-se instintivamente para a dele. Os seus dedos a entrelaçarem-se com os dele. Mais fracos. Pensei que não te voltaria a ver. Conseguiu ele dizer. Uma sombra de desespero nos seus olhos. Não sejas tolo. Sussurrou ela de volta. Uma repreensão gentil. Eu salvei-te. Por quê? Perguntou ele. O seu olhar a procurar o dela. Porque o departamento precisa de ti. Os pacientes precisam de ti. Disse ela. As palavras a saírem facilmente. Só eles? Insistiu ele. Um indício da sua antiga frontalidade a regressar. Mesmo no seu estado enfraquecido. Júlia olhou nos seus olhos. Uma profundidade de sentimento a passar entre eles que não precisava de palavras. Naquele momento, ela soube que não podia mais mentir. Nem para ele. Nem para si mesma. Não. Admitiu ela suavemente. O seu coração a doer com a verdade. Não só eles. Um sorriso tênue e terno tocou os seus lábios. Eu também te amo. Sussurrou ele. As palavras uma promessa frágil na sala silenciosa. 3 meses depois. Vítor voltou ao trabalho. Ainda um pouco instável nos seus pés. Mas ferozmente determinado. Ele insistiu em ver pacientes. Em voltar ao ritmo da vida hospitalar. Júlia compreendia. O trabalho. Para ele. Não era apenas uma profissão. Era a sua própria maneira de viver. Eles tornaram-se um casal discreto. Sem exibir o seu afeto. Mas também sem o esconder. Os seus colegas. Que tinham testemunhado os seus confrontos ferozes e depois o seu crescente respeito. Simplesmente se habituaram a vê-los juntos. Os pacientes. Sentindo o calor e o cuidado genuíno que emanava deles. Encontravam conforto na sua presença. Sabes qual é a coisa mais surpreendente? Disse Vítor a Júlia numa noite fresca. Enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos. A fazer as suas rondas noturnas. O quê? Perguntou ela. Encostando-se ao seu lado. Eu vim para cá para mudar este departamento. Ponderou ele. E acabei por mudar a mim mesmo. Ambos mudamos. Respondeu Júlia. Um sorriso gentil no rosto. E agora? Agora? Disse ele. Puxando-a para mais perto.
Continuamos a trabalhar. Continuamos a salvar vidas. E continuamos a aprender a amar. Especialmente na nossa idade. Júlia passou o braço mais firmemente pelo dele. Eles eram bons juntos. No seu trabalho e nas suas vidas. Dois corações a bater em uníssono. Duas almas que se tinham encontrado através da sua profissão partilhada. Através da dor e através da profunda compreensão de que a vida era simplesmente demasiado curta para ser passada sozinha. Através da grande janela da sala de cirurgia. O sol poente de inverno projetava longas sombras. À frente. Novas cirurgias. Novos pacientes. Novos desafios. Mas agora, eles iriam enfrentá-los juntos. Pronta? Doutora Patterson? Perguntou Victor. A calçar as suas luvas estéreis. Os seus olhos a brilhar com um fogo familiar. Pronta? Dr. Harding. Respondeu Júlia. O seu olhar encontrando dele. Cheio de calor e de uma força tranquila. E juntos. Eles entraram na sala de operações. Dois profissionais que tinham aprendido não só a curar os corações dos outros, mas a finalmente abrir os seus próprios.